Bem, o tema de hoje tem a ver com essa conjuntura política, essa questão das autoridades que nós temos visto, né? Tudo que está nos rodeando aí nesses últimos tempos. Eu me lembro aqui de um profeta bíblico chamado Amós. Ele foi chamado para confrontar um estado político, digamos assim, um estado, um reino que estava ali dando prosperidade para a sua nação, mas Deus não estava muito satisfeito e os seus reis, os seus juízes, os seus sacerdotes estavam se corrompendo. E ele então apareceu exatamente para dizer o que Deus pensava daquela conjuntura de corrupção, enfim, com a aparência de que estava tudo sob controle. E agora nós estamos vendo o nosso país nessa situação de autoridades se corrompendo, outras tentando lutar contra a corrupção. No Facebook, nas redes sociais, nós observamos cristãos defendendo isso ou outros defendendo uma ruptura. Enfim, são várias as posturas destas pessoas. E queríamos saber hoje sobre esse tema, como é que a gente se posiciona com relação às autoridades na nossa nação. Esse é o tema do programa de hoje. Vamos ouvir agora então um comentário, Pastor Augustus. Muito bem, Nathan, o tema é bastante atual. Nós estamos de fato vivendo dias complicados, conturbados no nosso país, especialmente quem frequenta as redes sociais e está antenado aí com o que se passa, né, nessas mídias. Nós estamos vendo aí movimentações, protestos e publicações, denúncias aí, os resultados de operações da Polícia Federal que investigam corruptos, o grande escândalo da Petrobras, o Petrolão e tudo mais, e o que é que isso pode trazer em termos políticos, né, para o nosso país. Isso tudo nos leva como cristãos a refletir no nosso papel. Exato. Porque o fato de sermos cidadãos do reino celestial não nos exime da cidadania aqui terrena. Nós somos cidadãos brasileiros e temos direitos e deveres, e que nós não podemos negligenciá-los em nome da cristandade. Eu acredito, Nathan, que nos cabe, como crentes em Jesus Cristo, primeiro orar pelas autoridades. O apóstolo Paulo nos ensina isso lá na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, dizendo que ele quer que todos nós oremos pelos que estão em autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, com toda modéstia, para que nós possamos ganhar o pão com tranquilidade. Então esse é o dever número 1 do cristão. Por mais que nós discordemos do atual governo, da presidente Dilma, do partido que hoje domina o cenário político e econômico do país, é nosso dever orar pelas autoridades por uma razão simples. Todas as autoridades que existem foram constituídas por Deus. Não quer dizer que elas estão certas, mas a posição delas, o governo, é alguma coisa que foi estabelecido por Deus. Foi assim que Deus estruturou a sociedade humana. Deus colocou autoridades. Você encontra autoridade na família, o marido é o cabeça da mulher, o cabeça do lar. Você encontra autoridade na igreja, você tem aquelas pessoas que são eleitas para a igreja para serem os líderes espirituais, e você encontra autoridade no governo, na sociedade, que são aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo para governar, para elaborar leis justas e aplicar estas leis. Então, só Deus tem autoridade absoluta. E essas autoridades, elas foram concedidas por Deus, elas são dadas por Deus para que a humanidade caminhe em ordem, em paz e se multiplique e encontre aqui nesse mundo o bem comum, a felicidade, enfim, a prosperidade, é o que todos nós desejamos. Então, por esse motivo, pelo fato de que as autoridades procedem de Deus, é que nós devemos orar por elas. Orar por elas para que elas acertem, para que elas façam leis justas, para que a polícia faça o seu trabalho, para que os malfeitores sejam punidos, para que os bons cidadãos sejam recompensados, para que haja justiça, para que haja igualdade, para que haja benefício para todos, a partir de um governo que seja justo, um governo que seja, de fato, voltado para o bem do povo. Dito isso, eu creio que, em segundo lugar, os cristãos, além de orar pelas autoridades, devem se submeter a essas autoridades quando essas autoridades estão corretas. Há leis que são justas, há leis que são verdadeiras, há leis que são boas, que são necessárias, e nós devemos nos submeter a elas exatamente porque nós acreditamos, como já dissemos, que toda autoridade procede de Deus.
Então o cristão tem que dar um bom exemplo, ele tem que ser um bom cidadão, ele tem que guardar as leis, tem que zelar por elas, a não ser que essas leis venham de encontro à nossa consciência como cristãos. Nós encontramos na Bíblia exemplos do que nós chamaríamos de desobediência civil. No Antigo Testamento, há o caso do faraó, que determinou que as parteiras matassem os meninos dos hebreus. E as parteiras desobedeceram, não mataram. E está dizendo que Deus as abençoou por isso. No Novo Testamento, nós encontramos uma determinação do Sinédrio, que era a autoridade maior em Israel, para que os apóstolos não pregassem mais e não ensinassem mais no nome de Jesus Cristo. Eles simplesmente desobedeceram, dizendo, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando um governo passa leis que vão contra a minha consciência, a minha liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de religião, então nós temos o dever, não é nem a oportunidade, mas o dever de protestar, de reagir e de lutar contra. E há mecanismos para isso. Nós podemos protestar, nós podemos fazer ações legais de inconstitucionalidade. Representações. Fazer representações. Há várias maneiras de fazer isso. E eu creio que parte dentro do sistema democrático cabe também manifestações, se for pacíficas, Natsan. Creio que não tem problema nenhum em cristãos que vão participar de manifestações para expressar publicamente o seu desagrado e protestar contra a corrupção, contra o desmando. Eu não vejo dificuldade, desde que seja pacífica, desde que seja ordeira, respeitosa, nós temos o direito de fazer isso aí. Então, essa é a segunda coisa. Nós temos, primeiro, como eu disse, orar pelas autoridades. Segundo, nós temos que nos submeter a estas leis. E terceiro, nós podemos protestar quando o governo, de fato, não está cumprindo o seu papel, quando ele não está desempenhando a função para o qual ele foi ali colocado pela população, debaixo de Deus e pela permissão de Deus. E ainda o que nós chamamos de função profética. Uma das coisas que a igreja pode fazer é funcionar como consciência do Estado. Tipo assim, alertando o Estado, alertando os governantes de que eles haverão de dar contas a Deus pela maneira como estão usando o dinheiro público, a coisa pública, pela maneira como estão exercendo essa autoridade, pela maneira como tratam as liberdades. Um dia, todas estas pessoas haverão de dar contas a Deus. E a igreja tem que advertir a respeito disso, funcionar como consciência deles. Esse não é o papel mais arriscado? É o papel mais arriscado, porque quem fez isso no passado perdeu a cabeça, como João Batista, né? Então, todo mundo lembra a história de João Batista. E nem sempre queremos esse lado. Não, né? Sem dúvida. Né? Mas ninguém quer bater de frente com o poder, mas é uma das competências e é um dos chamados da igreja, funcionar como consciência do Estado. Então a igreja pode levantar a voz, ela pode fazer publicações, ela pode fazer pronunciamentos, ela pode fazer baixo-assinados e expressar publicamente o seu desconforto, o seu descontentamento e alertar as autoridades a respeito de determinadas posturas. Então, eu creio, infelizmente, que essa é uma área em que nós temos falhado aqui no nosso país. De que as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, enfim, todas as igrejas, elas poderiam se manifestar mais contra o que está acontecendo em termos de corrupção, de descalabro, de exploração, de injustiça. Poderia haver uma manifestação maior, Natsan? Mas será que não entra aí em voga aquela frase, aquela máxima, sei lá, dizendo política e religião não se misturam, hein? Não se misturam em termos, depende. Eu, por exemplo, não acredito que uma igreja deva ter partido político. Não creio que a igreja deva ter partido político. Porque qual é o problema? Uma vez você tem um partido político, uma vez que você tem deputados ou você tem senadores que se chamam de pastores, de bispos e apóstolos e tudo mais, na hora que esse pessoal for pego fazendo corrupção, for pego no esquema de lavagem de dinheiro, como infelizmente acontece, onde é que vai respingar? Exato. Vai respingar na igreja. Então, não creio que a igreja deva fazer política partidária, mas ela pode encorajar os seus membros a votar corretamente, a usar do sistema democrático, dos recursos que existem no Brasil hoje, para protestar, para levar avante o direito, para fazer ouvir a voz, mas não creio que a igreja deva se envolver em política partidária. Sim, ela não deve se envolver como igreja, mas como é que fica a questão? Há pessoas vocacionadas por Deus para a área política? Eu creio sim, creio que as igrejas deveriam preparar jovens, não é?
preparar jovens para trabalhar na política, dar-lhes uma cosmovisão cristã, ensinar os valores cristãos e fazer uma política boa, porque a política em si é boa, não tem nada errado com isso, não é? O que está de errado é a politicagem e a política que é feita com o objetivo de trazer benefícios para o indivíduo que é político. E aí passa por corrupção e uma série de outras coisas que nós conhecemos, as operações Lava Jato e outras estão por aí. Então, eu creio que é nosso dever como cristãos participar ativamente. Não creio que a igreja como instituição deva participar da política partidária, mas ela deve sim estimular, preparar e encorajar os seus membros a se envolver.